Olá, meu nome é Givanildo, sou acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da URI Campus de Erechim e vou apresentar aqui os resultados do estágio supervisionado. A minha professora orientadora é a Camila Sampaio Reis, o nosso supervisor é o professor Cássio Luciano Baratieri. Estamos em dezembro de 2022. A empresa a qual eu fiz o estágio foi a própria universidade aqui, a URI, no Campus 2, da URI Campus Erechim, no laboratório de Engenharia Elétrica, durante o período de 1º de setembro até 2 de dezembro, dando em um total de 180 horas. Uma das tarefas era desenvolver os trabalhos que atendam aos objetivos da proposta do estágio, que foram esses aqui: resolver o problema de autonivelamento da fresadora, uma máquina fresadora CNC para placas de circuito impresso, que nós temos aí na universidade durante alguns anos e vários acadêmicos já trabalharam nela, né? Desenvolver melhorias dentro dos processos operacionais da máquina, e vimos que de fato foi necessário, além do autonivelamento, alguns outros problemas precisavam ser resolvidos, e acompanhar atividades relacionadas ao equipamento, tudo que estivesse relacionado à fresadora que poderia ocorrer durante esse período de estágio e que de fato foi necessário, porque havia bastante colegas fazendo seu PI, seu TCC, e eles precisavam aí da máquina para fresar as placas dos seus trabalhos. A linha metodológica que eu segui foi começar com busca de dados, dados referentes aos trabalhos que já foram realizados na máquina por outros acadêmicos. Conseguimos aí várias documentações. A leitura desse material, principalmente a leitura do manual de operação e execução de testes, trabalhar com a máquina, porque antes de você entrar com a técnica, com a engenharia para resolver os problemas, a gente precisa conhecer a máquina, saber usar ela como operador para que os problemas se manifestem. E com isso desenvolver as soluções, desenvolvimento de soluções para os problemas encontrados. Então se manifestou o problema do autonivelamento, além de outros. E no final fazer um registro em um protocolo padrão para a confecção de placas de circuito impresso, para que outros acadêmicos ou operadores que precisam da máquina não tenham que fazer todo esse percurso de novo. Aí está o cronograma, ele foi seguido mais ou menos à risca, como é todo o cronograma, mas no final deu para conseguir alcançar os objetivos que a gente colocou na proposta. E os resultados, então, foram esses aí. O problema do autonivelamento da máquina fresadora Rother foi resolvido com sucesso. Aí já na segunda ou terceira, talvez um pouco antes, semana, já foi resolvido, descoberto o problema e resolvido. Era um problema de um capacitor que estava faltando ali no Arduino, no pino A5, que era aí a interface com o probe, onde você fazia a prova do nível da placa de circuito impresso. Mas também foram feitas melhorias nos processos operacionais da máquina, que está relacionada a um outro problema que ela tinha de perda de passo. Então a gente não podia seguir adiante fazendo furos ou fazendo várias passadas em torno de uma trilha ou fazendo o recorte da placa, sendo todas as operações que estavam meio que em banho-maria, porque a máquina não tinha precisão, por algum motivo ela aleatoriamente perdia passos, e foi trabalhado exaustivamente em cima disso. Talvez esse foi um problema maior do que o próprio nivelamento, para descobrir uma maneira dela ser precisa, dela começar e terminar no mesmo ponto de referência, e com isso a gente pudesse fazer as operações de furação da placa, fazer o corte, que se não fosse essa precisão requerida, os offsets iriam incomodar bastante. Os furos não iam sair no lugar onde tinha que ser, as próprias trilhas não iam ficar onde elas deveriam ser. Então foi feito um trabalho em cima disso, descobrimos qual é o problema, a solução
para o problema foi dada, apesar de ela não ser aplicada por falta de tempo aqui nesses meses aí de estágio. Outro resultado que a gente pode acrescentar aqui é o acompanhamento das atividades relacionadas à fresadora por meio do atendimento aos acadêmicos de PI e TCC. Tivemos aí muitos colegas que estão aí fazendo seus cursos, precisavam de implementar suas placas de circuito impresso para conseguir resolver suas criações, né? Botar em prática e fazer suas apresentações. E no final o referido protocolo foi escrito e já encaminhado à supervisão. Então os resultados eu acredito que foram alcançados da maneira que nós precisávamos. E eu tenho algumas considerações finais, que são as perspectivas futuras. Claro que nesse pouco tempo de estágio não deu para resolver todos os problemas da máquina, mas a gente consegue encontrar coisas para fazer. Um deles seria o sistema de exaustão, né? Principalmente no momento em que se faz o corte da placa, onde a poeira do fenolito e da fibra de vidro podem fazer mal, né? Faz bastante sujeira, então seria interessante colocar esse exaustor, guardas de proteção também seria interessante. Então são trabalhos que a gente deixar um pouquinho para os outros colegas, né? Os que estão vindo aí também ter esse trabalho, né? E participar da construção dessa máquina, né? Vem lá desde alguns anos atrás até agora, e eu acho que ela merece, acho que vale a pena, porque muita coisa se aprende, não só em termos de produto final, né? De ter a máquina ali funcionando, mas também em todo o processo, os problemas que vão aparecendo, as ideias que vão surgindo. Eu coloco aqui ambientação de trabalho, né? A gente teve tanto colegas como professores e funcionários da URI que estão ali em cima, dão lá as suas ideias, os seus pitacos, né? Que sempre são bem recebidos como sementes caindo num solo fértil. A gente não pode deixar isso de lado, porque hoje em dia não se faz nada sozinho, né? Então vamos ao encontro aí do trabalho em equipe, né? Deu para sentir nesse estágio o que é estar trabalhando com outras pessoas, sentir o entusiasmo das outras pessoas, estarmos dentro de um grupo que trabalha, né, em nome da engenharia. Então os meus agradecimentos vão aí para todos os professores que apareceram por lá, conversaram, deram risada, os próprios colegas que já estão aí se formando, os que ainda estão no meio da caminhada, os funcionários ali, o Matheus, a Marciele também, sempre prontos e voluntários para o que a gente precisava dentro do laboratório. Quero deixar aqui também o meu abraço especial para o Isair, e eu digo especial porque ele praticamente foi o pai da máquina, né? Começou lá há alguns anos, não está mais dentro da universidade, poderia simplesmente virar as costas e dizer não é problema meu, mas através do WhatsApp e outros meios de comunicação a gente conseguiu se conversar e trocar muitas ideias. Então eu devo esse sucesso também ao Isair, tá? Seria isso. Quero mandar um abraço a todos e nos vemos por aí.